Fala galera, beleza? Então, vou dar um pequeno treinamento aí, pessoal, sobre reciclagem, né, das normas NRs, tá? Então, lembrando, eu não sou especialista, não sou formado na área de técnico de segurança, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui para quem aí tem curiosidade, né, nunca viu ou também já deu uma pesquisada, e eu vou falar aqui referente à nossa área de elevadores, tá? Então, por experiência própria, né, por estar aí trabalhando na área, então veja aí, eu sei o que precisa na área de elevador, tá? Então, deixa seu like, compartilhe o vídeo aí para sua empresa, para o seu companheiro de trabalho aí, sobre isso, tá? Então aqui é uma reciclagem só para revisar um treinamento que a empresa tem que fornecer para vocês, né? Então se a sua empresa aí não pediu, né, você tem que procurar aí também, certo? Por que é importante? Porque você vai revisar sobre a parte, né, de altura, né, de eletricidade, tudo aí que é envolvido com o que a gente trabalha aí no dia a dia, certo? Então, vou passar aí um pouco aí o passo a passo, tá? Então, deixa eu pôr o computador aqui mais perto. Então, aqui eu vou falar da NR6, NR10 e a NR35. O que são essas três? Aqui eu já coloquei, né? Então são os EPIs, né? Então, que a gente usa no dia a dia, né? O capacete, o auricular, o óculos e a luva, os principais, certo? Então aqui também está o técnico aí, todo aí com EPIs. E NR10, segurança elétrica, né? Então, vou falar aí sobre NR10 e 35, que é de altura, certo, pessoal? Então, 35 aí de altura. Então, vamos lá. Lembrando que é só uma reciclagem, tá, pessoal? Então, aqui é norma número 6 aí, né? Norma regulamentadora número 6, fala sobre EPIs, né? Então, o que é a NR6? Norma que trata o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, certo? Então, o EPI é algo individual, não é para emprestar, não é para, né, para você próprio, certo? Que ela vai te proteger aí contra algum acidente, certo? Então, exigida aí por lei para garantir a saúde e integridade do trabalhador. Então, vamos lá. Responsabilidade, né? O empregador, ele tem que fornecer gratuitamente, né, treinar e cobrar o uso, né? Esse treinar aqui é o que a gente fala aí, né? Então, que é o que eu estou explicando aqui sobre isso. Então, a empresa aí tem que treinar vocês, que vocês têm que estar cientes que tem que utilizar aí os EPIs. E do empregado, usar corretamente, conservar e comunicar problemas. Então, se eu tenho óculos riscados, se eu tenho a luva danificada, se eu tenho o capacete quebrado, então eu tenho que comunicar a empresa, né? Então, ó, meu EPI está danificado, minha bota já está com desgaste. Então, tem bota aí que dura aí 6 meses, a empresa acaba trocando de cada 6 meses. Cada empresa é uma forma, pessoal. Então, lembrando que adote o que a empresa aí oferece, mas aí você tem que cobrar se a sua situação estiver muito ruim, tá? E a gente tem que conservar, né? Então, usar corretamente, né? Fazer da forma aí que dure também o equipamento, né? Então, senão é muito prejuízo aí também estar jogando os materiais fora, tá? Então, os tipos comuns aí de EPIs, né? Então, capacete, luvas, óculos, protetor auricular, bota e máscara, né? E o cinturão aí, que é, né, para poder fazer trabalho em altura, né? E outros equipamentos, né? Então, que a gente aí vai variar conforme o risco da atividade, né? Então, hoje tem empresas aí que elas usam o cinto limitador, né? Então, por quê? É somente para limitar aonde o técnico vai poder ali percorrer ao lado da cabine, tá? Então, se for fazer um trabalho em altura, que tem que ficar pendurado, que corre um risco de queda, vai utilizar o cinto Talabart,
tá? Então, isso aqui, cada item protege de alguma coisa. Capacete sobre alguma coisa que pode cair, né? A luva, proteção elétrica, né? Contra um corte, dependendo aí da atividade, né? O óculos, ele vai te proteger se alguma fagulha pode cair no seu olho, né? Então, e é uma questão que eu sempre vi aí, que tinha o supervisor da empresa falava, que você não vê nenhuma empresa de elevadores, né, contratando alguém cego, né? Então, um dedo faltando, né, igual o nosso presidente aí, faltando, então aí daí às vezes não vai fazer tanta diferença, mas sem a vista, dificilmente você vai trabalhar com elevador, né, porque é uma área que a gente trabalha num ambiente, né, meio fechado, restrito, e a nossa visão aí é importante. Então, você perder um olho, você ainda consegue ainda em si trabalhar, mas eu acho muito difícil uma empresa contratar, né? Então é importante, né? Então, para você, seus olhos são tudo na vida, né? Então, a gente não pode ter que dar valor aí a isso. O protetor ocular, né? Então, muita gente não gosta de usar, né? Então, incomoda, é ruim. Porém, tem pessoas que têm, né, queda aí da audição. Então, né, vai perdendo aí, por quê? Porque tem ambientes muito barulhentos, né? A casa de máquinas, né, o local onde a gente vai trabalhar, numa obra, né, principalmente quem trabalha com a montagem. Então, o protetor auricular aí é muito importante, certo? Então, usem, pessoal. A bota. Muitos aí não sabem, né? Muita gente não sabe, mas existe a bota correta para cada função, né? Então, o pedreiro, ele pode usar a bota com bico de aço, porque ele carrega material pesado, né? Pode cair alguma coisa ali e isso vai, né, proteger o pé dele ali. Já a gente que trabalha com componentes elétricos, não pode ser bico de aço, tem que ser bico de PVC, né? Então muitas empresas aí não sabem disso, né? Eu já vi aí comprar bota errada, certo? A máscara é para proteção aí contra poeira, cinturão já falei. E lembrando, no Brasil, pessoal, no Brasil, outros países, né, outras normas, mas no Brasil a gente tem aí que ter o CA, né? Se não tiver o CA, que não lembro agora o nome da sigla, mas é como se fosse uma validade daquele item, né? O capacete, a luva, o óculos ou a bota tem um CA, porque é um nível também de proteção. Então, se não tiver o CA, muitas empresas aí não deixam você trabalhar, né? Então, e muitas empresas já exigem, né, a compra disso, né, já com o CA, porque tem que olhar lá na embalagem e verificar se tem o CA. Eu vi aí que já em outros países não tem, tá? Então no Brasil a gente tem que atender essa norma aí de segurança, ok? Então sobre EPIs tem essa parte. Então é os tipos comuns aí dos nossos EPIs. Eu falei aqui do CA já, né? Então certificado de aprovação, né? Então eu já pulei aí, nem sabia, nem estava lembrando mais que eu já tinha colocado nesse conteúdo. Mas então é o certificado de aprovação, CA, certo? Então, todo EPI, né, deve ter o CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho. Então, aqui ele tem um código, né? Então, ele tem um código aqui, que esse código, quando você colocar lá, ele, na internet, né, ele vai te dar a validade desse componente, o teste que foi feito, então, da fábrica, né? Então, todo componente vai ter marcado aí naquele item, né? Seja na luva, seja na bota, no protetor auricular, tudo é testado, né, pessoal? Então, verifique isso, tá? Antes de comprar uma bota aí, um componente. Isso é importante. As empresas aí também. Então, importância do uso, né? Então, reduzir os riscos de acidentes e doenças ocupacionais, né? Não substitui medidas coletivas, né? Mas é essencial como proteção final, né? Então,
Por quê? O EPI, né, como eu falei, é individual, né? Então ela não vai substituir outras medidas aí que existem aí no mercado, né? Proteção aí, né, que a gente vê no mercado. Porque assim, no caso de elevadores, a gente sempre trabalha, né, praticamente sozinho, o técnico de elevador. Mas no caso do montador, tem um ajudante, né? A gente vai trabalhar com alguém para auxiliar, manobrar a cabine do elevador. Então a gente aí tem que usar os EPIs necessários aí para proteção de outras pessoas ou da gente mesmo que vai estar trabalhando, né? Tá? Então, por que o capacete, né? Tem empresas aí que a gente não adota o capacete, ou algumas aí estão usando casquete, né? Então, o casquete é um boné que também protege contra a queda de algum material, né? Então, por quê? Se tem alguém em cima da cabine, eu estou fazendo um trabalho no poço, pode cair um material, alguma coisa na minha cabeça, né? Ou eu também estar subindo ali a cabine, né, e acontecer de bater a cabeça em alguma pilastra, alguma coisa assim. Então, né, certo, vai ter que tomar todos os cuidados, mas é para evitar isso, tá? Então, cada EPI é importante aí da nossa área, certo? Então, a NR10, né, o risco elétrico, né? O que é a NR10? É a norma que estabelece medidas de segurança para trabalhos com eletricidade, visando proteger os profissionais contra riscos elétricos, né? Então, NR10 vai falar tudo sobre segurança da parte elétrica, né? Então, que a gente vê aí todo dia no elevador, a gente trabalha com um equipamento energizado, né? A cabine está totalmente energizada, né? Então pode ter um corte ali no fio, pode ter a nossa luminária, já aconteceu comigo, né? Porque eu falo que fio paralelo é o pior fio que tem para se trabalhar aí em campo, para trabalhar em casa mesmo, né? Se você tem uma extensão, no caso aqui, eu tenho um fio aqui do HDMI, que está ligado no computador, ele é um cabo PP, né? Vamos dizer um cabo PP que ele tem uma cobertura aqui em cima. Já o cabo paralelo, que a gente usa aí, são 2 fios. Então, ele resseca e trinca. Então, assim, eu estava fazendo uma vez um serviço no elevador e esse fio estava trincado, não dava para ver, porque ele é preto, né, o paralelo, e eu senti um choque. E aí, quando eu fui ver, eu falei assim, a única coisa que podia ser era a minha luminária. Realmente, eu fui lá, constatei que era a minha luminária que estava com o fio trincado, né, que ele ressecou e trincou. Então, por isso, comprem sempre material com cabo PP, né? Então, que é cabo que tem essa proteção aqui, uma camada aí por cima do fio, tá? Então, por segurança, certo? Que a gente trabalha aí com uma área de risco. Então, assim, tem que tomar cuidado quando vai subir em cima da cabine, né? Então, a gente está trabalhando com equipamento energizado. No quadro de comando também a mesma coisa, né? Então, vai fazer algum serviço lá, a gente tem que tomar todo cuidado, porque a gente não sabe quem que veio trabalhar ali, né? Então, a sua empresa assumiu o contrato, é um elevador novo, ou outro técnico fez algum outro serviço lá. Então, a gente tem que verificar todos os cuidados ali, né? Se realmente tem um DR, porque as normas agora novas pedem DR no sistema do elevador. Já a gente vê aí que tem muitos elevadores antigos que não atendem a norma, né? Então, e vai ter muitos aí ainda assim. Então, tomem muito cuidado, né, sobre isso, sobre os riscos que a gente tem no dia a dia de trabalhando com o elevador. Quem deve cumprir, né? Todo trabalhador que atua em instalação elétrica, né? Instalações elétricas, manutenção, projetos ou operação de sistemas elétricos, né? Então, a NR10 não serve só para elevador, né, pessoal? Estou falando aí que ela é um geral, ela é a norma regulamentadora do Brasil aí, que serve para todas as áreas, né? Então, no caso de elétrico, né? Então, o eletricista ele tem que ter o curso da NR10, porque que nem tem a roupa lá, né, que a gente vê o pessoal da Bandeirante, da Light aí, do Rio de Janeiro, que é Light, que chama, outras aí companhias que tem. Então, eles usam uma roupa que ela é própria para elétrico, né, porque ela tem uma proteção, né,
para caso de choque também, né? E anti-chama. Então eu também tenho essa roupa, mas eu não utilizo aí no elevador, a gente não utiliza, porque o risco é mais baixo, né? Então tem pessoas que trabalham com alta tensão, então é necessário esse tipo de equipamento, né? Então aqui específico para elevadores, ele trabalha com até 380, 440, eu já vi aí alguns comandos. Então essa é a média aí de tensão que a gente tem, certo? Requisitos obrigatórios, né? Então, o treinamento de NR10, 40 horas, né? Com reciclagem a cada 2 anos. Então, essa reciclagem que eu estou fazendo com vocês é isso aqui, a cada 2 anos. Documentação, né? Prontuário, esquemas elétricos atualizados, ART, autorização para trabalho com eletricidade, né? Então, como eu falei, você tem que ter um treinamento certificado, né? Então aqui vocês estão fazendo uma reciclagem comigo, igual eu falei, eu não sou especialista, não sou técnico de segurança, mas vocês têm que fazer um curso, né, específico aí com alguém que possa certificar vocês que vocês fizeram o treinamento. Por quê? Se tiver um acidente, a empresa vai pedir o certificado da NR10, vai ser necessário para comprovar se você tem esse treinamento, porque o bombeiro pode solicitar, a polícia numa investigação, então vai solicitar aí o seu curso, tá? Então a gente tem que saber, né, toda a documentação que você tem que ter ali para poder também prestar um serviço, né? Então eu já fiz também trabalho para terceiro, né? Então como terceiro, e a empresa exige que você tenha todos os treinamentos de EPI, NR10 e altura, né? Que é o que a gente utiliza aí no meio do elevador, tá? Então, se você não tem, procure fazer um curso, né? É importante isso aqui. Basicamente vai ser falado todo o risco que a gente corre aí no elevador, tá? No caso, não só elevador, né? Vai falar sobre parte elétrica, tá? Então, como eu falei, eu falo sobre elevadores porque vocês trabalham com elevadores. Então, mas quando você for fazer um curso de NR10, eles vão falar NR10 sobre segurança elétrica, né, no geral, tá? Então, vai falar sobre quem trabalha com cabine primária, né, com alta tensão, com transformadores, né, quem utiliza aí anel, relógio. Então, isso a gente não pode trabalhar, né? Correntinha. Eu já vi uma empresa aí do Rio de Janeiro, né, então, que na página do Instagram, o técnico estava com uma corrente grande, parecia de 1 quilo, trabalhando no comando com a camiseta da empresa, uma empresa famosa aí, e no Instagram da empresa. Eu falei, totalmente errado, né? Então, imagina isso, o risco que ele não estava correndo também, e ninguém alertou ele, né? E é uma empresa famosa aí. Assim, famosa não multinacional, mas é do Rio de Janeiro aí. Quem conhece, é uma verde aí. Então, medidas de segurança, análise de risco antes da atividade, né? Então, todo o trabalho de elétrica, né, a gente analisa qual o risco que ocorra ali, né? Se eu vou mexer com alta tensão, vou trocar um transformador, um gerador não, mas vou trocar um inversor de frequência, uma fonte, né, alguma coisa, uma placa do comando. Então eu sempre vou avaliar qual que é o risco, né? Então eu sempre tenho que desligar, né? Então qual o uso de EPI e EPC adequados, né? Então o EPC aqui é outro tipo de proteção que a gente tem, né? Então bloqueio e sinalização da fonte de energia, aterramento, desertização, teste de ausência de tensão. Então assim, você sempre quando desligar, né, o disjuntor, você tem que fazer o teste com o multímetro, né? Por quê? Porque pode acontecer de um dos disjuntores ali tá ainda dando continuidade, porque eu também já tive esse problema, né? Então por experiência
eu estava fazendo trabalho de elétrica, não era no elevador, mas eu tinha desligado todos os disjuntores, né? Então, e aí nisso não tinha testado, não tinha feito esse teste, né? Então, estava trabalhando, fazendo umas tomadas e senti ali que tinha energia na tomada. Aí fui lá novamente, testei com o multímetro, verifiquei que o disjuntor novo, que era a instalação nova, estava dando passagem, né? Então, por isso que é importante fazer o teste, né? Então, a gente tem que testar, tá? Então, aí é importante aí você, sempre que desligar, fazer o teste, né? Então, eu vou testar um fusível, vou fazer alguma coisa, faça o teste, tá? Então, analise o risco aí que você vai correr, né? Que você pode correr aí na parte de segurança. Principalmente, por exemplo, a gente troca muita iluminação de cabine. Então, ali o fio está ressecado, né? O fio está quebrado, ou o fio está curto. Então, tome muito cuidado. Você vai estar em cima da escada ou você vai estar em cima da cabine, né? Então, se você tomar um choque, pode ter uma queda, né? Mesmo que a altura da cabine seja pouca, né? 2,5 metros, 3 metros ali de altura, tem até o teto, mas é uma queda que pode te lesionar. Então, muito cuidado nessa hora aí de fazer um serviço na cabine, em cima da cabine, no comando, tá? Então, no motor também, que a gente vai testar aí, né? Se está chegando tensão no motor, ou se testar o enrolamento do motor, então verifique se ele estiver desenergizado, tá? Outra situação, né? Então, situações proibidas: trabalhar sozinho em áreas de risco, trabalhar sem EPI ou treinamento, intervir em sistema energizado sem procedimento autorizado, né? Então, trabalhar sozinho em áreas de risco, né, pessoal? Então, isso aqui vai valer aí, igual eu falei, de acordo com o tipo de equipamento, o local que você vai estar, né? Então, tem locais aí que a empresa exige que seja em dupla, né? Então, você vai trabalhar numa fábrica, tem que ser em dupla, né? Então, tem que ser 2 pessoas. Então, não é proibido trabalhar sozinho, tá? Então, tem que ser 2 pessoas. Muita gente aí fala que o técnico de elevador tem que trabalhar em dupla e tal, porque o nosso trabalho realmente corre o risco, né? Então, porém, pelos custos, né, de ter 2 técnicos e tal, muitas empresas adotam aí sempre um. E a gente, quando é necessário, a gente tem um companheiro para poder manobrar a cabine, fazer um trabalho debaixo da cabine ali. Aí sim, vai utilizar 2 pessoas ou mais, dependendo do serviço. Ou carregar um motor, uma troca de motor, né? Então, algo mais pesado, sempre vai ter alguém para auxiliar. Mais específico aí vai ser dependendo da área de atuação aí que a gente vai estar, beleza? Então, intervir sempre energizado com procedimento autorizado, né? Então, a gente não pode ter acesso à cabine primária, tá? Então, eu já fui no edifício, atendeu o chamado, estava sem energia somente no prédio, né? Então, e o condomínio tinha uma cabine primária. Aí eu tinha testado lá na rede, que é assim, pra gente, pessoal, tem que ter energia lá no quadro de comando da casa de máquina. Se não tiver, a responsabilidade não é nossa, entendeu? Lá embaixo tem um outro disjuntor que é do condomínio. Esse disjuntor, ele é responsável do cliente, né? do edifício. Aí, depois desse disjuntor lá embaixo, vai ter um outro que vai ser o geral lá, que vai ter uma cabine primária, onde é o principal que vai vir da rede da companhia de energia, né? Então, porém, o edifício estava sem energia e eu constatei lá que não tinha energia já desde lá de baixo, né? Então, eu fiz o teste com o cliente, porque os pedreiros estavam fazendo o serviço, né, na parte de fora ali da garagem, e tinha uma tomada. E aí eles quebraram a tomada, fechou um curto, e esse curto desarmou o prédio inteiro, uma tomada. Aí eu constatei o quê? Que a posição dos disjuntores quando foi instalado estavam todos invertidos. Então, assim, o disjuntor, no caso, era um disjuntor antigo, né? Não é os novos, mas lembrando que tem disjuntores aí que ele desarma para ambos os sentidos, mas tem disjuntores aí que ele só desarma, ele tem uma posição, entrada e saída, tá? Então, se tiver um curto aí na parte
ao contrário dele, ele não vai desarmar. Então lá no caso, não desarmou o geral do prédio. Então eu falei para o cliente que ali eu não poderia entrar, né, que ali eles teriam que chamar alguém, né, um eletricista apropriado, tudo da uma empresa, né, para poder rearmar lá esse disjuntor geral. Tá? Então não é responsabilidade nossa. Então, da empresa de elevadores. A empresa de elevadores a gente tem responsabilidade lá na casa de máquina, que tem que ter energia. Se não tiver, a gente informa o cliente, passa, notifica e ele tem que solucionar o problema, certo? Então esse aí, mais uma experiência aí que eu tive aí no ramo de elevadores. Então, NRE 35, tá? Risco de altura. O que é NRE 35? Né? Norma que estabelece requisitos mínimos para segurança no trabalho em altura, ou seja, qualquer atividade a mais de 2 metros do nível inferior, com risco de queda. Então, assim, isso aqui é o padrão, mas tem muitas empresas aí que estão adotando já 1,5 metro, tá? Então, se você vai subir uma escada qualquer, já tem que verificar o risco. Então, vai ter que ter uma liberação de trabalho aí, dependendo de onde você vai trabalhar. Então, aqui, o risco aí passou de 2 metros, já tem um risco de altura, tá? Então, se eu vou subir uma escada, vai passar de 2 metros, já corro o risco. Então, assim, avalie muito, porque a queda, né, pode te lesionar aí muito, tá, pessoal? Então, aí é importante aí você verificar o tipo de atividade aí que você vai estar trabalhando. Requisitos mínimos, requisitos obrigatórios, né? Treinamento específico NR35, 8 horas no mínimo, né? Não é o curso aqui que eu estou dando para vocês. Né? Então você vai fazer um treinamento. Por quê? Você vai subir no andaime, vai colocar o talabarte, né? Vai fazer todo o processo ali para você adquirir, né, o certificado aí de treinamento em altura. Então não é só, né, não, eu fiz um curso lá com o canal do elevador, eu já sei, eu sou especialista, eu vou subir, vou colocar o talabarte, né? Então, exemplo disso, pessoal, é o acidente que a gente teve aí no Brasil aí, né, que foi em São Paulo. Acho que São Paulo foi que o cara caiu lá do telhado do shopping, né? Então, o EPI lá que ele estava usando não protegeu ele contra a queda, né? Ele se mexeu lá também, porque provavelmente estava incomodando, não sei, e caiu ali, né? Estava totalmente, né, desregular ali a posição do cinto de segurança dele lá, conforme eu vi aí que foi relatado. Então é importante, pessoal, você ter o curso, o treinamento específico. Então procure uma empresa que vai te dar um treinamento aí adequado, tá? Então, avaliação médica, né? Então, por quê? Também a gente faz o teste, né, médico, porque se você tiver algum tipo de problema de saúde, pode interferir, porque você pode ter claustrofobia, pode ter alguma coisa assim. Não, claustrofobia é fechado, espaço confinado. Mas você pode ter alguma labirintite, não sei, né? Então, que eu já vi aí que tem técnico que teve isso e teve que ser afastado, tá? Então, ele não pode trabalhar com altura. Então, autorização formal do trabalhador, planejamento e análise de risco antes da atividade, né? Então, isso aqui vai valer, igual eu falei, dependendo da área de atuação. A gente que trabalha em condomínio, né? Mas quem trabalha em fábrica precisa, né, de uma análise de risco, né? Precisa de uma autorização, tá? Então, o treinamento específico aí vocês têm que ter, tá? Então, equipamentos obrigatórios, né? Então, para o treinamento de altura. O cinto de segurança, tipo paraquedista, o talabarte com observador de energia, a linha de vida, trava-quedas e pontos de ancoragem, capacete com jugular e calçado antiderrapante. Então, aqui, sobre isso daqui, cinto de segurança, talabarte, linha de vida. Então a gente teve um acidente em São Paulo também, os montadores de elevadores aí, pode ser que eles estejam vendo o vídeo. Nenhum dos dois estava utilizando o equipamento de segurança, né, de proteção individual, e
não estava utilizando a linha de vida. Tinha a corda, né, de linha de vida, mas nenhum dos dois está utilizando. E lembrando, pessoal, da montagem aí, vocês recebem treinamento da empresa, recebem vários cursos, né, que não pode subir em cima da cabine, movimentar a cabine com o técnico em cima, né, o montador, com o material dentro da cabine. Nunca pode carregar carga, né, na montagem. Por quê? Aquele motor que está carregando ali, ele não suporta tanto peso, né? Ele tem uma capacidade, porém, ele é só para movimentar ali durante um processo de trabalho, não é para poder carregar uma carga, carregar o técnico. Então lá estavam dois técnicos em cima, dois montadores, né? Não técnico, dois montadores. E o que aconteceu? Estourou o cabo, né? E caíram os dois do 9º andar. Por sorte aí não morreram, né, os dois aí que eu vi, mas a cabine amassou tudo, né, danificou a cabine, eles fizeram uns cortes aí, mas é isso. Então tomem cuidado, utilizem aí os equipamentos de segurança, porque é importante, né, pode salvar aí durante alguma queda aí, mesmo que você tiver errado, pelo menos protege a sua vida, né. Então, mas tomem cuidado, utilizem os EPIs aí, né? Cada um tem uma importância, tá? E o absorvedor, né, de energia é aquele que ele abre, né, tipo paraquedas. Né? Então, por quê? Porque se você tiver sem ele, o tranco que você vai receber ali na queda pode lesionar a sua coluna, pode lesionar alguma coisa aí do seu corpo. Então, por isso que tem que ter esse absorvedor aqui de energia, né, para ele absorver aquele momento da queda. Então ele vai dar uma segurada ali, como se fosse uma mola, certo? E é isso. Então, medidas preventivas, né? Inspeção dos equipamentos antes do uso, isolamento da área abaixo, comunicação e supervisão constante, plano de emergência e resgate, né? Então, a inspeção dos equipamentos, né, pessoal? Então, as empresas de elevadores, elas têm como responsabilidade aí fazer a perícia dos equipamentos, né? Tanto da talha, né, dos EPIs, porque ela tem uma validade, né? Então, e a perícia dos equipamentos também, né? A gente fala aí que é o guincho, né? E tirac, né? Então esses componentes aí da montagem, eu vou fazer um treinamento sobre isso, eu vou falar mais, tá? Então tem que ser, né, feito os testes, né? Então tem que avaliar. Então o técnico também, o montador, tem que avaliar como que tá os seus EPIs ali, os equipamentos que vai ser utilizado, né? Se você usar uma talha que já não tem uma verificação há muito tempo, pode acontecer de romper, o cabo estourar, né? Então é isso. Então o isolamento da área, né? Então é importante que ninguém esteja trabalhando próximo ali da onde a gente vai fazer o serviço no elevador. Comunicação, supervisão, né? Então sempre tem que ter aí outras pessoas. E o plano de emergência e resgate, né? Então se tiver algum acidente, como que vai ser feito o resgate, como que possa orientar, né? Então alguns aí já sabem, mas eu sofri um acidente grave também no elevador, não vou contar agora, mas eu já contei no Instagram, então quem me acompanha já viu. Então sofri um acidente, então assim, tem que ter um plano de emergência e resgate, né? Então eu consegui aí instruir os bombeiros a fazer o meu resgate. Por quê? Muitos casos aí, o elevador ele vai parar, vai acontecer um acidente, alguma coisa pode acontecer. O bombeiro, ele tem treinamento para fazer vários outros tipos de resgate, mas no elevador, muitas das vezes ele não vai saber fazer o procedimento, né? Então, principalmente um bombeiro aí que é de civil, né, que é os bombeiros que trabalham em fábrica, né? Então eles não vão ter o treinamento específico de elevadores, nem o militar às vezes recebe esse treinamento, né? Alguns aí eu vi que já foi em alguma empresa de elevadores e tal, fizeram algum treinamento, mas pode ocasionar vários tipos de acidente. Então eu tive aí que orientar aí no meu acidente, né? Mas eu não vou falar sobre isso. Então, proibições aí, né? Trabalhar em altura sem EPI adequado, né? Então lembrando, eu
quando eu sofri um acidente, eu estava com todos os EPIs, né? Então, não foi porque eu estava sem EPI. Então, trabalhar em alturas sem EPI adequado. Subir ou descer com ferramentas soltas. Executar atividades sob efeito de medicamentos ou álcool, né? Então, tem medicamentos que já vem na bula lá que você não pode dirigir, né? Porque pode te dar sonolência, né? Então, dependendo aí da atividade, você não pode trabalhar. E álcool nem se fala, né, pessoal? Trabalhar, aí o cara bebe, vai trabalhar, pode acontecer um acidente, né? Então, trabalhar em altura sem EPI nenhum, totalmente errado, né? Então, e subir ou descer com ferramentas soltas, né? Então, o cara vai subir aí o equipamento e as ferramentas não podem estar soltas, certo? Então, é isso, pessoal. Então, é só um pouco aí do processo, né, das normas regulamentadoras de segurança de EPIs, elétrica e altura. Então, falei um pouco, algumas experiências. Então, procure, se você tem interesse, procure uma empresa, né, responsável aí. Então, curta, compartilhe o vídeo e deixe seu like aí. Tamo junto.